sou Monique Ferro, instrutora de Cake Design, e eu vou mostrar para vocês hoje uma pintura em bolo com tema Páscoa. Para começar, a gente vai fazer o cenário. Tenho aqui um godê com várias cores. As cores que a gente tem, vamos fazer um jardim. A gente tem um vermelho vivo, um rosa, um laranja, um amarelo gema, amarelo, um verde que tem um tom de uma gotinha de preto no verde, um verde limão, que é basicamente um verde com um pouco de amarelo, um verde bebê e um marrom claro. A gente já tem um mini bolo aqui, que já está completamente coberto, e um modelinho de um coelho que a gente vai aprender a fazer no próximo vídeo, que a gente vai colocar nesse jardim. Então, para começar, a gente vai pintar algumas flores. Para pintar essas flores, a gente vai usar alguns pincéis. A gente vai usar um pincel com uma pontinha mais ou menos assim. Nenhum desses pincéis tem número ou nome, eles são pincéis da confeitaria. Um bem fininho. E vamos usar um pincel chato. Então, vamos lá. E esse pincel aqui a gente vai usar para fazer a grama, que é um pincel leque. Vamos começar com as flores. A gente vai fazer algumas flores espalhadas aqui no nosso bolo. Para começar, eu vou usar os tons mais claros, então eu vou pegar aqui um amarelo. Vou sempre tirar o excesso do meu pincel, porque eu não quero um excesso de tinta. E é bom que eu veja a cor que eu tô usando. Nesse caso, eu tô usando um corante líquido. E para eu diluir esse corante, eu vou usar álcool de cereais. Eu poderia usar um corante em gel ou um corante em pó. Para eu diluir um corante em gel, primeiro eu tenho que colocar um pouquinho de água e diluir ele um pouco de água. E depois eu coloco o álcool de cereais. Eu não posso diluir ele 100% em água, senão ele vai demorar muito tempo para secar e pode melar a pasta americana. Então, o ideal é que eu dilua com uma gotinha de água e depois eu coloco o álcool de cereais para terminar de diluir, ou para clarear a cor, né? Então, peguei aqui o meu pincel com um pouquinho de amarelo e vou fazer 3 marquinhas assim, ó. Então, aqui já é uma florzinha. Vou fazer agora esse mesmo modelo de flor aqui pro lado. Vou fazer uma pequenininha aqui vermelha. Não, esse tom é um laranjado. Pronto? Toda vez que a gente faz uma florzinha assim, o ideal é a gente usar pelo menos 2 cores. Então, a gente tem aqui florzinhas amarelas e laranjadas. Tenho aqui um copo com água, onde eu vou limpar o meu pincel. E aí, eu vou fazer, então, com as outras cores que eu tenho, uma sombra nessa florzinha. Como aqui eu fiz de amarelo, a sombra que eu vou fazer, que é a próxima cor que eu tenho aqui, é o laranjado. Então, nessa mesma florzinha, eu vou colocar aqui no meio um pouquinho de laranjado, em todas elas. Porque isso vai dar uma sombra. E essa sombra dá uma profundidade para minha florzinha. E nessa outra aqui, eu vou colocar um laranjado um pouquinho mais escuro. Vou até colocar um pouco de rosa. Como eu tô pegando cores mais escuras, eu não preciso ficar limpando o meu pincel toda vez. Nessa aqui ainda vou colocar um pouquinho de vermelho, para dar uma acentuada um pouco maior nessas cores. Eu vou pegar esse meu pincel mais fininho de todos, vou pegar o laranjado e vou fazer bem aqui em cima uma flor maior. Então, com o meu laranjado ainda, eu vou fazer vários U's, um dentro do outro.
Fazer a mesma coisa com um cor de rosa. Vou pegar um pouco de vermelho. Para dar uma sombra. Eu vou pegar agora um verde limão. E fazer um outro tipo de flor. Essa a gente vai fazer assim, vou fazer um pouco mais pra cá. A gente vai fazer, vamos marcar com o pincel em várias posições. Dando uma volta completa com esse outro tipo de pincel. E vou colocar agora um pouquinho do amarelo gema aqui por dentro. Só para dar um pequeno contraste. Agora, nós vamos para os galhos. Como é que a gente vai fazer o galho? Eu vou pegar esse pincel chato e vou pegar um verde clarinho, um verde bebê. E vou puxar os galhos aqui para baixo. Um galho aqui para cá. Pronto, tenho várias florzinhas. Vou lavar agora o meu pincel. E eu quero agora dar uma sombra nesses galhos que eu fiz. Então, eu vou colocar um pouquinho de marrom claro. Tiro o excesso do pincel. E aqui do lado, eu vou colocar o meu marrom. Primeiro eu vou fazer como se fosse as sépalas aqui embaixo, a partezinha aqui embaixo, que vai dar um acabamento entre a flor e o caulezinho dela. Então, aqui eu vou fazer só como se fosse um triângulozinho acompanhando a flor. Nesse daqui eu vou fazer uma coisa mais arredondada, porque a flor é redonda. Então, eu vou pintar aqui. Coisinha mais arredondada. Aqui também eu vou colocar como se fossem uns triângulozinhos. Fazer uns riscos aqui formando um triângulo de cabeça para baixo. E aqui também, bem pequenininho. E agora eu vou pegar um tom claro de verde também, eu vou pegar um verde limão, para eu tentar fazer as folhas. Para eu fazer a folha, eu vou encostar o meu pincel, a pontinha do pincel, depois vou puxar um pouco e vou apertar o meu pincel, e depois eu puxo, eu dou uma distância para eu fazer essa pontinha. Então, eu ponho a ponta do meu pincel, aperto, vou puxando o meu pincel e depois vou desapertando e puxando a pontinha. Agora, para escurecer um pouquinho os tons de verde, eu vou pegar aqui esse verde mais escuro. Vou passar no caule. E vou passar aqui do ladinho também das folhinhas que eu fiz.
Quanto mais tons a gente usar, mais profundidade dá e mais bonito fica. Eu posso colocar flores verdes, flores azuis, flores de várias cores diferentes. E agora a gente já pode fazer a graminha. Então, eu vou pegar meu pincel leque. Vou molhar aqui no verde mais claro que eu tenho. Vou colocar um pouco de álcool de cereais para diluir esse verde. Vou diluir um pouco todos os verdes, que eu vou usar todos eles, inclusive o marrom. Então, o primeiro verde que eu tenho é um verde bebê. Vou tirar o excesso. E a gente faz só uns risquinhos aqui pra cima. Agora eu vou usar um outro tom de verde, que é o verde limão. Tira o excesso. Agora eu quero ele mais fininho assim, ó. O pincel bem esfarelado, a pontinha dele. E vou usar agora um verde mais escuro. E agora, para dar uma profundidade, a gente vai colocar uma gotinha de marrom. Encosto só a pontinha do meu pincel, tiro o excesso e venho aqui com o meu marrom. Eu quis fazer mais uma florzinha diferente aqui, com um tom lilás. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz, nesse outro espacinho aqui que ainda tá sem flores. Então, vou colocar uma gotinha de lilás aqui no meu godê. E com um pincel que tem essa ponta mais arredondada, eu vou fazer uns pinguinhos, formando como se fosse um triângulo. Então, eu vou pôr uns pinguinhos assim. E eu vou encher de pinguinhos lilás aqui dentro. Para balancear essa cor, esse lilás, eu vou aplicar um pouquinho, vou lavar aqui meu pincel. Secar bem meu pincel. Vou aplicar um pouquinho agora de cor de rosa aqui no fundo. Aí eu tento colocar perto das bolinhas que eu já fiz. Certo? E agora, só para dar mais um contraste, eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Amarelo clarinho. Certo? Agora eu vou fazer o caule. Para eu fazer o caule, eu vou usar um pincel chato. Vou fazer com um verde escuro, que ele vai se misturar com essas cores que ainda não secaram. Então, eu venho daqui e vou até lá embaixo. Vou limpar aqui meu pincel. Vou pegar um pouquinho mais de verde novamente. E agora, sem apertar tanto, eu vou fazer uns risquinhos aqui. Vou passar só mais um pouquinho de verde com um pincel bem fininho aqui dentro. E com esse pincel, com tinta verde,
A gente vai fazer as folhinhas. Encosta a pontinha, esmaga o pincel e puxa. Encosta a pontinha, esmaga o pincel e puxa. Só para dar mais um contraste aqui no caule, aqui para baixo, eu vou passar um pouquinho de marrom. E vou pôr um pouquinho de marrom também aqui nas minhas folhinhas para dar um contraste. E pronto, mais uma flor que podemos fazer muito simples. Para colocar no nosso coelhinho.